a forma mais tradicional de você prover uma VPN é através das tecnologias Frame Relay e ATM. Isso já é feito há algum tempo, né? E a solução que a gente vai apresentar, na verdade, é uma solução que, de certa forma, é competitiva com essas tecnologias. Também é uma solução de camada 2. Por favor, um pouquinho mais. Outra forma de VPN que se tem são as VPNs baseadas em CPE. Ou seja, você cria uma VPN um tanto quanto independente da estrutura de rede que você tem. Toda a configuração é feita no seu CPE, ou seja, no equipamento do cliente. Então, já foi apresentado aqui até em outras apresentações, soluções como PPTP, L2TP e com IPsec, né? O que nos interessa mesmo são as soluções de VPN e MPLS. Foi por isso que o Luciano começou a apresentação falando sobre MPLS. Que aí já envolve todo um trabalho na estrutura da rede. Quer dizer, quem aprovisiona essa VPN, na verdade, é o provedor de serviço, é o provedor da rede. Existem duas soluções, vamos dizer, concorrentes, apesar de que não são exatamente concorrentes, porque têm funções um tanto distintas e atuam em áreas um pouco distintas. Mas a solução mais tradicional, que já é amplamente utilizada no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é a solução de VPNs L3, baseada em BGP e MPLS. Não é essa solução que a gente vai apresentar aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, todas as grandes operadoras do Brasil possuem essa solução de VPN. A L2 VPN baseada em MPLS é um pouco mais recente, como eu coloquei quando eu falei do mercado. É algo que está chegando fortemente ao mercado hoje em dia, né? Ainda não está espalhado como está a L3 VPN, é algo recente. Esses elementos que eu vou apresentar agora são, na verdade, comuns a esses dois tipos de VPNs MPLS, tanto o Layer 3 como o Layer 2. Na verdade, foram nos padrões das VPNs, de VPN MPLS BGP, que esses conceitos foram colocados pela primeira vez e depois foram utilizados também para VPNs Layer 2 MPLS. Então, basicamente, você tem três elementos principais, né? Um é o CE, é o Client Edge, que é o roteador ou o switch, né? No caso de Layer 2, pode ser um switch localizado no cliente, é o equipamento do cliente. O PE, que é o Provider Edge, é o equipamento que está na borda da rede MPLS, de onde se originam os túneis que dão origem às VPNs MPLS. Além disso, você tem a rede MPLS, né, que fornece todo o transporte desses dados entre os PS, que são os equipamentos de borda. Pode prosseguir, por favor. L2 MPLS VPNs, portanto, em relação à sua comunicação entre o CE e o PE, não há troca nenhuma de dados de roteamento. Ou seja, o que acontece é que acontece um mapeamento do tráfego Ethernet diretamente sobre um túnel MPLS. Então, diferente das VPNs MPLS de camada 3, nas VPNs MPLS de camada 2, você não tem troca de informação, porque você está atuando ali no nível 2. Então, é uma diferença essencial entre essas duas tecnologias. Aí é só para dar um overview do que é uma rede VPLS. VPLS é uma tecnologia de VPN MPLS de camada 2. Tá? Então, a gente percebe por esse gráfico que está descrito lá que realmente não há troca de informação entre CE e PE, né? E o que acontece? Acontece que os PEs aprendem, existe um procedimento de learning, de aprendizado, das informações de endereçamento MAC pelos PEs, que podem, assim, transmitir os dados naturalmente, como o próximo slide vai mostrar. A rede se torna, na verdade, um grande switch.
né? Por favor, mais um. Isso aí é só para exemplificar que realmente a rede ali está funcionando para interconexão entre suítes de camada 2, por exemplo, a Ethernet, né? O que interessa para nós aqui em relação ao VPLS é o Ethernet. Quando os primeiros padrões nessa direção começaram a ser propostos, aí eu citaria, por exemplo, Draft Martini, Draft Compella, eram soluções ponto a ponto, que foram gradativamente se tornando mais complexos e se tornando multiponto. Por favor, antes. O principal estímulo para o desenvolvimento dessa tecnologia foi justamente a tecnologia Ethernet, que sempre funcionou e muito bem para as redes locais e atualmente está sendo pensada, está sendo migrada também para as redes metropolitanas. Tem as grandes vantagens de seu baixo custo e a sua facilidade. Hoje, praticamente todo mundo sabe trabalhar com a internet, sendo que para tecnologias como ATM, por exemplo, profissionais mais bem formados, em tecnologia muito específica, têm que ser preparados. Então, por isso, o Ethernet hoje está se espalhando com a consolidação dos padrões para redes metropolitanas. Então, vamos falar um pouco, já entrando na forma de configuração dos equipamentos, para prover as VPNs de camada 2 MPLS, ou VPLS. Você tem que ter, claro, conectividade IP e MPLS habilitado nos switches, né? Todos os switches têm que... todos os switches que pertencem ao núcleo da rede têm que fazer parte de uma estrutura MPLS e têm que se conversar do ponto de vista IP. E, inicialmente, o que se pretende? Pretende-se criar no núcleo da rede, para cada instância VPLS, um full mesh total. Então, todos os equipamentos que participam do serviço VPLS têm que ter túneis ligando-os. Como o Luciano colocou, os paths, os LSPs criados através de MPLS, eles são unidirecionais. E é necessário criar caminhos bidirecionais para prover esse serviço de comunicação. Pode avançar, por favor. Aí é só um exemplo de uma configuração simples, considerando apenas o mapeamento de uma VLAN em cada switch para um VPLS, né? Então, você vê que cada VLAN pode ser simplesmente mapeada para um túnel desses que é criado, que é um túnel entre cada um dos dois pontos bidirecional, né? E que isso faz com que a rede ou os roteadores que participem de uma determinada instância VPLS, que a gente vai explicar o que se enxerguem como se estivesse num switch ou numa rede local. Então, uma das coisas que os padrões de VPLS definem são os pseudo-wires, que, na verdade, os pseudo-wires são criados da seguinte forma. Você cria um LSP em cada direção, né? E alia a isso depois um identificador que está ligado a um caminho bidirecional, né? A forma como você cria a parte dos LSPs que vão dar origem aos pseudo-wires é totalmente independente da forma como você cria o próprio VPLS. Porque, por exemplo, você pode usar RSVPTE ou LDP para criar os seus LSPs. Posteriormente, quando você for criar o seu VPLS, você vai criar com LDP ou com BGP. São duas soluções alternativas também, tá? Isso desde o começo das especificações, que foram criadas propostas alternativas para se
se tem um serviço basicamente semelhante, apesar de que cada um deles tem algumas vantagens e desvantagens, né? Então, dependendo do fabricante, você vai ver que ele utiliza para a criação dos VPLS ou BGP ou LDP. Então, esse é o modelo de referência VPLS, e cada uma dessas cores representa uma instância VPLS. O que significa que a instância amarela só vai enxergar os switches de acesso, ou CS, amarelos, né? Então, é como se pertencessem a uma determinada VLAN dentro de um switch virtual, né, que é a própria rede MPLS. Então, a instância amarela vai enxergar apenas os equipamentos dentro dessa instância e, da mesma forma, a azul. Isso aí, o Luciano vai falar com um pouco mais de detalhes no final, mas um dos testes que a gente fez em laboratório, a gente começou a fazer todos os testes com o equipamento que a gente tem em laboratório, ainda não na rede Giga. As implementações dentro da rede Giga vieram posteriormente. E aí mostra justamente o que o exemplo anterior mostrava, mas isso foi um exemplo que a gente realmente implementou na nossa rede. Então, a gente percebe que, por exemplo, a VLAN verde, eu não consigo ver o número aqui, mas era mapeado dentro de um pseudo-aire também verde ali no desenho, né? E, portanto, esses dois switches podiam trocar informações como se estivessem dentro de uma VLAN, dentro de uma rede local. Da mesma forma, a violeta, ou rosa, também envolvia a comunicação entre os 3 switches, né, e a VLAN verde entre os 2 switches. Então, eram instâncias VPLS distintas. Então, o que acontece com os pseudo-aires? Acontece que, já que há esses túneis criados, e já que há o mapeamento dessas VLANs para cada um desses túneis, existe um procedimento de learning, de aprendizado dos endereços MAC, que acontece de forma automática. Então, quando, por exemplo, um PE recebe uma comunicação de um dos switches de acesso aos quais ele está ligado, ele já aprende que aquele switch tem um determinado endereço MAC. Da mesma forma, quando um MAC distante tem como destino aquele switch, ele vai aprender o MAC daquele switch distante. Se ele não sabe qual é o MAC destino para o qual ele quer enviar um determinado dado, ele passa isso para todos os switches ligados àquela instância e apenas o switch que tem aquele endereço Ethernet vai responder a ele. E, portanto, ele também aprende naquele momento, né? É um processo bridging tradicional. Apenas para finalizar, e o Luciano também vai mostrar um exemplo disso que a gente fez, um dos testes que a gente fez, né, que foi o primeiro teste de implementação dentro da própria rede Giga, que, na forma tradicional, como eu coloquei, exigia-se que todos os equipamentos que participavam de uma determinada instância VPLS tivessem em full mesh, conectados em malha total. Só que aí você tem o velho problema do N ao quadrado, né? Então, um grande número de equipamentos exigiria um número absurdo, muitas vezes, de interconexões entre eles. Então, numa etapa posterior do desenvolvimento dos protocolos, foi proposto uma hierarquização dessa forma de se criar os VPLS. Então, cria-se um núcleo, né, onde os chamados hubs estão todos conectados em malha total, em full mesh, mas esses hubs são ligados a um segundo nível hierárquico, né, que são os spokes, e, por sua vez, esses spokes se ligam aos equipamentos dos clientes, né? Então, acho que isso encerra a minha parte, e o Luciano acho que vai falar um pouco dos testes que nós fizemos.